Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Júlio. Eu, professor Júlio, juntamente com a professora Solange, trabalhamos a disciplina de matemática dos 5/6 anos aqui da Escola Djalma. Hoje nós vamos falar sobre o assunto ângulos. É um assunto muito interessante, dadas as suas aplicações no nosso dia a dia. Vocês verão que qualquer situação do dia a dia vocês podem relacionar a esse assunto de ângulos. Vamos lá? A primeira situação que trazemos para vocês para mostrar do que se trata essa ideia de ângulo é a figura de uma casa. Notem, aqui temos a fachada de uma casa, nós temos um telhado, nós temos um sótão e nós temos a própria estrutura da casa. Vocês podem notar, por exemplo, que no canto do telhado há uma abertura aqui indicada por duas setinhas em azul. Isso aqui é um ângulo. Essa outra abertura aqui mais acima, aqui entre a chaminé e o telhado, também forma outro ângulo. Essas duas, esse telhado menor aqui, ele também forma um ângulo ali na letra B. Essas aberturas, assim, são o que nós chamamos de ângulo. Nós podemos ver nessa casa aqui, nessa figura dessa casa, vários ângulos em destaque. Temos um aqui no canto do telhado, esse outro cantinho, esse canto desse outro telhadinho, esse outro canto aqui também do telhado. Aqui na parede é mostrado um outro ângulo, aqui na janela um outro ângulo. Ou seja, essas aberturas são o que chamamos de ângulo. Vejamos aqui algumas imagens. Primeiro começamos com essa pequena escada. Nessa escada aqui, se você olhar com um pouquinho de cuidado, você verá que nós temos um pé aqui e temos o outro pé descendo para cá. Essa abertura entre esses dois pés da escada é o que nós chamamos de ângulo, esse ângulo. Você poderia abrir essa escada um pouco mais, né? Poderia abrir. E nós teríamos um ângulo diferente nesse caso. Da mesma forma que no relógio, por exemplo, aqui nesse outro desenho aqui no relógio analógico, entre os dois ponteiros há uma abertura. Essa abertura nós chamamos de ângulo também. Esses ponteiros poderiam estar mais próximos e esse ângulo poderia ser menor. Esses ponteiros poderiam estar mais abertos ainda e esse ângulo seria maior. Temos outras situações com ângulo. Aqui nessa figura nós temos um barco à vela, onde a gente pode identificar aqui também um certo ângulo entre o mastro e a superfície do barco, né? Outra situação que a gente pode identificar um ângulo. Aqui temos um computador aberto, um notebook. Entre a tela do notebook e o teclado também há um ângulo, né? Dada essa abertura. Esse ângulo poderia ser mais aberto, né? Se esse computador estivesse com a tela um pouco mais afastada, esse ângulo poderia ser menor, né? Dessa forma. Agora, o que é o ângulo então? O ângulo é uma figura geométrica que é formada por duas semi-retas de mesma origem. E aí nós temos um pequeno desenho aqui para ilustrar isso. Nós temos duas semi-retas em azul, né? E tem uma origem que une as duas. Se tem uma origem que une as duas, eu posso dizer que tem um ângulo entre essas duas semi-retas, certo? Vamos ver isso de forma um pouco diferente, essa definição de ângulo. Olha aqui, coloquei as duas semi-retas, a semi-reta F, que vai do A até o B, e uma semi-reta G, que vai do A até o C. Entre as duas semi-retas, como as duas estão ligadas por esse ponto A, tem um ângulo entre as duas. Tá vendo? Isso aqui, essa abertura entre as duas retas é o ângulo. Nesse caso eu chamei de alfa, né? E note, se eu aproximo essas duas semi-retas, esse ângulo é menor, essa abertura é menor. Agora, se eu distancio, se eu levo para mais longe uma dessas semi-retas, essa abertura, né, as duas retas ficam mais abertas e o ângulo se torna maior, né? Então o que é o ângulo é essa abertura entre duas semi-retas, tá bom? E à medida que essas semi-retas estão mais distantes, esse ângulo é maior. Se as duas semi-retas coincidirem, se por acaso as duas semi-retas forem as mesmas, o ângulo será zero.
né? Aí vocês vão notando que se eu vou distanciando uma semirreta da outra, o ângulo vai aumentando, aumentando. E vai chegar um momento, quando eu andar 1/4 aqui dessa pequena circunferência, o meu ângulo será 90 graus. Né? Aqui ele era 0 graus, aqui é 90. Se aqui é 90, então bem aqui pelo meio vai dar 45 aqui em algum lugar. Aqui vai dar 90, bem aqui vai dar 90. Se eu andar até aqui vai dar 180 graus, né? Se eu coincidir aqui, ó, vai dar 180, a abertura completa, abriu completamente 180 graus, né? Até aqui é 90, bem aqui é 180, aqui é o que? Ó, 0, 90, 2 vezes 90 é 180, 3 vezes 90, 270. E se eu abrir completamente a minha circunferência, 4 vezes 90? Aí, ó, tá caminhando, vocês vão ver que tá caminhando para 360, ó, 356, 300, vai aumentando, vou me aproximando bastante, 357 vai dar 360, né? Vai dar 360. Só o problema é que aqui, quando eu estico muito, ele volta para o zero. Mas a verdade é essa, a circunferência toda aqui, o ângulo completo dá 360. Se você pegar 3 partes dele, você terá 270, se pegar 2 partes, você terá 180, se você pegar uma única parte, você terá 90. E você tem ângulos de todos os tamanhos, aí entre 0 e 360, né? Você não precisa ter necessariamente 90 para começar. Você pode começar com um ângulo de 10 graus, 5 graus, 3 graus, assim por diante. Você pode ficar brincando aqui com essa reta e você encontrará vários tamanhos diferentes para esse ângulo. Existem 3 tipos de ângulos que nós vamos discutir já que são bastante interessantes. Como, por exemplo, é o caso desse de 90. Mas já a gente chega lá. Eu inicio com 0 graus o meu ângulo e vou aumentando ele. 1/4 de volta, 1/4 de volta aqui até aqui, é 90 graus. 2/4 de volta, ou a metade da volta, é 180 graus. 3/4 da minha volta é 270 graus. E a volta completa é 360 graus. E eu poderia continuar dando voltas, tá bom? Inclusive poderia dar voltas no sentido oposto. Entre os ângulos que são interessantes de se lembrar sempre deles, de se anotar a característica, temos o ângulo reto, também chamado de 90 graus. Ele é 1/4 de volta. É aquele primeiro ângulo que eu falei para vocês. Esse ângulo aqui, ó, 90, vocês vão notar que a gente até desenha eles diferente. Qualquer tamanho a gente faz ele redondinho, exceto se for 90 graus. O ângulo de 90 a gente faz um quadradinho. O de 90 é o único que a gente desenha diferente com um quadradinho, porque o ângulo de 90 ele forma o cantinho de um quadrado. Qualquer quadrado, você vê o cantinho, é formado por um ângulo de 90 graus. Esse é um dos ângulos mais importantes, por isso que a gente desenha ele quadradinho, um pouquinho diferente, tá? Além do ângulo reto, nós temos outros 3 tipos de ângulo. Ângulos rasos, ângulos agudos e ângulos obtusos. Vamos ver aqui. Esse aqui é o reto, 90 graus. Exatamente 90, nem mais nem menos. 90,1, 89,9 não são ângulos retos. Ângulo reto é apenas o de 90 graus. Agora, nós temos os ângulos que são menores que 90 graus. Qualquer coisa entre 0 e 90, porém diferente de 90, é menor do que 90. E se o ângulo é menor que 90, nós temos um nome para ele também. É o ângulo agudo. Faz sentido, né? Agudo é o mais fechadinho. Ou seja, é menor do que 90, como vocês podem ver aqui, ó. O ângulo agudo, ele é menor do que 90, tá bom? Agora, outro ângulo, se nós temos já essa situação no ângulo que é menor que 90, nós poderíamos estudar a situação no ângulo que é maior do que 90. O ângulo que for maior do que 90, nós chamaremos ele de ângulo obtuso, tá? Guardem essa palavra, ângulo obtuso. Esse aqui é o agudo. E se ele for maior do que 90, ó, ele vai ser obtuso. Olha só, a partir do 90, qualquer ângulo maior que 90, nós chamamos de ângulo obtuso. Tá? Ou o ângulo é agudo,
Ou ele é reto, que é o de 90, né? O de 90, ó, é reto. Aqui é agudo. Aqui é reto e agora é obtuso. Então, agudo menor que 90, reto igual a 90 e obtuso maior que 90. Mas com um detalhe, tem um outro ângulo aqui que eu preciso lembrar vocês também, que é esse aqui, ó, que é o raso, ângulo raso. O ângulo raso é exatamente 180. Então, dois ângulos especiais é o ângulo reto, exatamente 90, e o ângulo raso, exatamente 180. Reto aqui, raso aqui. Reto é 90, raso é 180. Além desses ângulos, nós temos os agudos e os obtusos, tá bom? São os tipos de ângulos que nós temos, tá bom? E para verificar o ângulo aqui nesse círculo, como eu fiz, a gente anda sempre, o sentido crescente do ângulo é sempre no sentido anti-horário. O que quer dizer sentido anti-horário, professor? Vocês se lembram do relógio? Relógio horário, né? Começa aqui e a gente vai indo para baixo. Agora os ângulos a gente vai vindo ao contrário, por isso a gente vai para o sentido anti-horário. Para vocês brincarem com os ângulos, vocês podem usar uma ferramenta que é o transferidor, tá bom? Nós temos esse transferidor aqui. Vocês vão notar que ele começa no 0, vai crescendo, crescendo e vem até o 180. Note que o transferidor você pode usar dos dois lados. Aqui vem do 0 ao 180 e aqui vem do 0 ao 180 também. Tá bom? Esse aqui é ele completo. Ele vai do 0 ao 360. Sai do 0, dá a volta e chega no 360. Ou sai do 0 por aqui, dá a volta e chega no 360. Eu vou fazer algumas atividades para vocês com o transferidor. Aqui na apostila tem alguma coisa, mas eu vou fazer com vocês algumas atividades como essa aqui que nós estamos fazendo. É como se fosse um transferidor também, tá bom? Olha lá, aqui nós temos o transferidor. Coloquei o transferidor aqui e vou brincar. Vou começar com um ângulo mínimo no transferidor, que é o ângulo de 0 graus. Está aqui, ó, semi-reta estão coincidindo. Qual é a abertura ali? Nada, 0. Abri um pouquinho, 1 grau. Vocês fiquem atentos bem aqui, onde está 1 grau. Abri 1 grau, abri muita pouca coisa no transferidor. Vocês estão vendo, ó. Vou aumentando 2 graus, 3 graus. Vocês veem que a abertura está aumentando. É dessa forma que vocês usam o transferidor, tá bom? Ali, ó. Aqui, ó, 19 graus. Vou pôr 20 aqui para ficar certinho. 20 graus coincide com o número 20. Aqui era o 0, né? Ó, tá coincidindo com o 20. E se eu vou aumentando ali a abertura, eu vou aumentando o meu ângulo. Vocês veem que aqui nesse caso, todos os ângulos aqui são agudos, são menores que 90. Vou brincar de aumentar até chegar no número 90, porque o 90 é um ângulo especial. Vocês se lembram que eu já falei, né? Cheguei no 90, eu tenho o ângulo reto, que é o ângulo 90 graus. E se eu aumentar agora, qualquer ângulo maior que 90 se chama de ângulo obtuso, com um destaque especial para esse aqui, ó, que nós vamos parar nele agora. Esse aqui, ó, 180. 180 é o ângulo raso. 180 é o dobro de 90. 90 é um cantinho do quadrado. 180 é a reta, né? Seria como se colocasse dois cantinhos de quadrados juntos. Se 180 é o dobro de 90, e se eu continuar caminhando aqui, aumentando a minha abertura, eu vou chegar no 270. Vocês verão, 270 é o quê? É o triplo de 90. Também é um ângulo obtuso. E posso continuar aumentando. Continuar aumentando, aumentando. Qual que é o ângulo máximo que eu vou chegar? É no 360, tá bom? Ó, 359, 360 ele fechou. Ó, voltei 359, 360 ele fechou. Depois volta no 0. É dessa maneira que vocês usam o transferidor, tá bom? Queria lembrar que esse transferidor aqui, feito aqui no GeoGebra, foi feito pelo professor Roberto Capistrano, tá bom? Pessoal, agora que vocês sabem o que é um ângulo, vocês sabem o que é um ângulo reto, um ângulo raso, um ângulo obtuso, um ângulo agudo, e vocês sabem usar no transferidor, algumas atividades para vocês brincarem aí, tá bom? Façam atividades, porque a atividade é a maneira de você fixar aquilo que você já ouviu. Você ouviu, você viu, é bom que você se mova agora para
ajudar seu cérebro a fixar o que você viu. Então faça essas atividades do livro, copie no caderno e resolva essas atividades. Dito isso, já sabemos o que é um ângulo. Um ângulo é a abertura entre duas semi-retas. Agora nós vamos falar de outro tema, de triângulos. Você já deve ter visto um triângulo. E eu vou dizer para você que essa parte da palavra triângulo, essa parte que ângulos, significa ângulos mesmo, que a gente acabou de estudar. E tri significa três. Triângulos significa três ângulos. Um triângulo é um polígono, ou seja, é uma figura fechada, como um quadrado, como um círculo, como um losango. Mas o triângulo é um polígono especial. O triângulo é um polígono que tem três ângulos. Se ele tem três ângulos, ele só pode ter três lados, tá? Não existe outra possibilidade. Se ele tem três ângulos, a única possibilidade é ter três lados. Vejamos aqui um exemplo de um triângulo. Uma figurinha com três lados e, consequentemente, três ângulos. Novamente, aqui temos um triângulo. Olha só. 1, 2, 3 lados. E quantos ângulos? 1, 2, 3. Um triângulo tem três ângulos, consequentemente, três lados. É uma figura com essa cara aqui. Ele nem sempre é igualzinho esse, mas ele tem esse aspecto. Por que ele nem sempre é igualzinho como esse? Porque nós temos classificação dos triângulos quanto aos ângulos e nós também temos a classificação dos triângulos quanto aos lados, tá bom? Começamos com a classificação dos triângulos quanto aos ângulos. Vamos começar por esse primeiro aqui. Esse primeiro se chama triângulo acutângulo. Qual é a característica do triângulo acutângulo? Quando é que eu vou saber que um triângulo é acutângulo? Ora, quando ele tem os três ângulos internos agudos. O que era ângulo agudo? Ângulo menor que 90. Tá? Vou voltar aqui nesse meu triângulo aqui, ó. Vou modificar ele para que ele seja acutângulo. Esse triângulo aqui que você está vendo é um triângulo acutângulo. Por quê? Porque os três ângulos internos são menores que 90. São acutângulos. São acutângulos? São agudos. Veja aqui, esse ângulo é 58, menor que 90. 66, menor que 90. 54, menor que 90. Então, trata de um triângulo acutângulo, cujos todos os ângulos internos são agudos. Outro tipo de triângulo e talvez um dos mais importantes que você vai ter que lembrar para o resto da sua vida é o triângulo retângulo. Como que eu vou saber que um triângulo é retângulo? É muito simples. Ele tem um cantinho cujo ângulo é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. Esse ângulo que eu tinha aqui inicialmente, esse aqui é um triângulo retângulo. Ele tem um ângulo menor que 90, outro menor que 90, mas um deles é exatamente 90. Então, qualquer triângulo que tem um cantinho quadrado, um cantinho com ângulo de 90 graus, é um triângulo retângulo. Anote isso, esse é o tipo de triângulo que mais vai aparecer na sua vida, os triângulos retângulos, em que um dos cantinhos tem um ângulo reto. O triângulo acutângulo, triângulo retângulo, temos também o triângulo obtusângulo. Para você lembrar o que é o obtusângulo, basta você lembrar que ele é o contrário do acutângulo. No acutângulo, todos os ângulos são menores que 90. Já no obtusângulo, um dos ângulos será maior que 90. Por exemplo, se eu mexo aqui, coloco aqui, ó, esse será menor e esse é maior que 90. Se um dos ângulos é maior que 90, então o meu triângulo ele recebe o nome de obtusângulo. Você deve estar se perguntando: é possível que eu tenha mais de um ângulo maior que 90? É possível que isso ou que aquilo? Deixa eu esclarecer isso. Deixa eu colocar isso de forma objetiva. A soma desses três ângulos é exatamente igual a 180, tá bom? Se o meu triângulo tem três ângulos, alfa, beta e gama,
a soma dos três é exatamente igual a 180 graus. Nem um grau a mais, nem um grau a menos. É por isso que ou o seu triângulo é acutângulo e tem os três ângulos menores que 90, ou ele tem apenas um ângulo igual a 90 e os outros dois somados tem que ser 90, porque 90 mais 90 é 180. Ou um ângulo é maior que 90 e os outros dois somados são menores que 90. Porque a soma dos três não pode dar nem mais nem menos que 180. Bom, você já viu a classificação dos triângulos em relação aos ângulos acutângulo, retângulo e obtusângulo. Agora vamos falar da classificação dos triângulos quanto aos lados. Nós teremos a classificação começando com o triângulo escaleno. Um triângulo escaleno tem os três lados com medidas de comprimentos diferentes. Veja só. Esse triângulo, esse lado e esse lado, os três lados têm medidas diferentes. Um triângulo escaleno pode ser um triângulo retângulo, pode ser um triângulo acutângulo, pode ser um triângulo obtusângulo. O que ele precisa ter é as medidas dos três lados diferentes. Já o triângulo isósceles, ele tem que ter dois lados com medidas de comprimentos iguais. Esse lado e esse tem o mesmo comprimento, já esse é diferente. Esse é igual e esse é diferente. Dois lados com medidas iguais. Por exemplo, aqui, esse lado e esse são iguais e esse terceiro é diferente. A outra possibilidade é o triângulo equilátero. Nesse caso, todos os lados têm a mesma medida. Equilátero quer dizer que a medida de todos os lados é a mesma. Um triângulo equilátero será algo mais ou menos assim, ó, com a medida de todos os lados iguais. Se aqui, por exemplo, é 2, então aqui também será 2 e aqui também será 2. Isso é um triângulo equilátero. Equi de igualdade. Triângulo equilátero, todos os lados são iguais. Triângulo isósceles, dois lados são iguais. Triângulo escaleno, nenhum dos lados é igual. Dito isso, faça mais algumas atividades. Agora você sabe o que é um ângulo, quais são os tipos de ângulo: ângulo agudo, ângulo obtuso, ângulo reto e ângulo raso. Você também já sabe como usar o seu transferidor e você sabe também o que é um triângulo. Triângulo é um polígono com três lados ou com três ângulos, como você preferir. Você pode classificar os triângulos em relação aos ângulos, como acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Você pode classificar em relação aos lados, como escaleno, isósceles e equilátero. E lembre-se, a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é exatamente igual a 180. Faça suas atividades e, em caso de dúvidas, converse com seu professor de matemática, professora Solange ou professor Júlio.